Quantos dedos tem aqui? Olha pra luzinha, olha bem pra luzinha. Mas você não tá olhando pra luzinha. Você tem que olhar fixamente pra luzinha. Mas não dá se você não olha pra luzinha, eu não consigo. Gente, quem já passou por isso? Levanta a mão. Mentira, deixa um like no vídeo. Quem não enxerga e já, enfim, ouviu muita besteira de oftalmologista e técnicos enfim, de laboratório, pessoas que fazem exames, etc e tal. Nunca pensei que eu fosse um dia ter essa vontade de fazer esse vídeo, gente, me dirigindo a você, profissional de saúde, para dar dicas para profissionais de saúde lidarem melhor com pessoas com deficiência. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, por quê? Porque quando a gente pensa em deficiência, em primeira instância, imediatamente, sim, que vem na mente é questões médicas, certo? A área da saúde, né? Doenças, acidentes, condições genéticas, etc e tal. Então, quem melhor para lidar com pessoas com deficiência do que profissionais de saúde, certo? Não, errado. A realidade é bem outra, gente. E eu tenho certeza que você que tem alguma deficiência que tá me assistindo vai se identificar. Conta aqui nos comentários, como eu já falei, a sua história, suas histórias de terror ligadas a profissionais de saúde, porque eu vou contar as minhas aqui hoje. Fiz uma listinha de algumas dicas, tá? Básicas, gerais, talvez para introduzir algum pensamento que, né, não existia nesse sentido dentro, né, da cabeça de profissionais de saúde. E vou falar bastante sobre o modelo médico e o modelo social da deficiência, porque são coisas bem diferentes e que tem um buraco no meio aí, né? Eles precisam se cruzar mais, beleza? Esse vídeo é um oferecimento de Patrícia Loretti, dona da página do Instagram, @JanelaDaPati. Sigam ela lá, gente. Porque a Paty tem falado bastante nos últimos dias sobre isso, sobre doenças, sobre saúde mental, etc. E eu usei os posts dela pra estruturar aqui o roteiro, como base pro meu roteiro. A Paty é incrível, já tenho live aqui com ela sobre sexualidade. Foi muito, nossa, uma das melhores lives que eu fiz o ano passado. E me sigam também lá no Instagram, @filapreferencial. A página tá um pouquinho vazia, não tô postando tanto quanto eu gostaria, mas enfim, vai ter bastante coisa legal esse ano acontecendo, que eu tô planejando, beleza? E se inscrevam aqui no canal, uma vez por semana tá tendo vídeo. E deixa o like aqui no vídeo se você se identificou. E deixa os seus comentários se eu introduzir alguma novidade aqui pra você, ou se você já passou por situações parecidas com essas. E vamos às dicas pra quem sabe um dia a gente passar menos perrengue no médico, no hospital, fazendo exame, tomando vacina, etc e tal. Então vamos lá, a minha primeira dica é a seguinte: dirija-se diretamente à pessoa com deficiência, especialmente ao falar sobre ela, sobre seu corpo, sobre sua saúde. Pois é, gente, pode parecer meio óbvio, mas a gente vai num consultório médico, no hospital, e geralmente a gente tá acompanhado, né? Eu, pelo menos, porque não sou frequentadora de hospitais e consultórios, então é um lugar novo pra mim. Então, em geral, uma pessoa me acompanha pra me ajudar na minha locomoção, né? Fora os momentos que a gente precisa ali do apoio moral, né? Isso já vai voltar aí no nosso vídeo. Mas o que acontece é que todo mundo fala com o acompanhante, não fala com a gente diretamente. Eu fui numa dermatologista uma vez e sim, pessoas com deficiência vão a qualquer tipo de médico, vão ao dermatologista, vão no ginecologista, vão, enfim, especialistas de diversas áreas. Eu sou deficiente visual, eu não vou só no oftalmologista. E essa dermatologista conhecia a minha mãe já há algum tempo, eu também já tinha sido paciente dela bastante tempo atrás e tal. E minha mãe foi comigo na consulta, entramos na salinha dela e conversa vai, conversa vem, etc e tal. Quando eu reparo, a mulher tá o tempo todo falando com a minha mãe. E não, assim, tudo bem, né? Acontece, né? Quando a gente vai com um acompanhante, né? Principalmente quando é médico que é mais conhecido da gente e tal, da pessoa ficar conversando de outras coisas, né? Enfim, mas não, ela tava falando de mim, da minha saúde, da minha pele, das minhas questões que eu tava trazendo ali com a minha mãe. Eu fiquei, gente... E a minha mãe, ela começou, assim, a se retrair pra trás, assim, a olhar a bolsa, olhar o celular, olhar pro lado, meio que, né?
E a mulher não se tocava, ela ficava preocupada, porque ela. E eu respondia o que ela falava, e ela respondia de volta pra minha mãe. Que situação absurda, diretamente de uma cena do Ionesco, assim. Ai, gente, essa foi uma das piores experiências que eu tive, assim, num médico na minha vida. Porque eu saí de lá super mal, porque ela não reconheceu a minha existência, a minha autonomia, né? Que eu era ali um sujeito dentro do meu corpo, sabe? Então ela tinha que se dirigir à minha mãe. E eu acho que isso é pior do que essa coisa de todo dia, né? Que as pessoas não se referem a gente, não se dirigem diretamente pra gente, né? Enfim, em lojas, restaurante, em conversas informais e tal. Porque você tá falando do seu corpo, da sua saúde. Diz respeito a você e só você. E quando a pessoa não te reconhece como um sujeito, você fica se sentindo péssima, sabe? E eu que, né, vocês me veem aqui na internet como muito bocuda, falo as coisas e às vezes meio brava e tal, mas na vida real eu muitas vezes não tenho esse jogo de cintura de falar o que a pessoa precisa ouvir. Que nos leva à segunda dica, né, para os profissionais de saúde. Lembre-se que você está diante de uma pessoa, não de uma doença. Então, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, né? A diferença entre doença e deficiência. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver lá o debate com mais detalhes, etc e tal. Mas elas não são a mesma coisa, né? Vou dar uma resumidinha aqui básica. A partir do momento em que a condição se torna cotidiana e você aprende a lidar com ela no seu dia a dia, daquela limitação causada, sim, por uma doença, um acidente, uma condição genética, uma condição da saúde, ela passa a ser deficiência. E aí você tem que se incorporar no modelo social da deficiência. É aí aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? O modelo médico da deficiência entende a deficiência, só como um defeito ali, uma coisa que precisa ser consertada, né? Dentro da saúde da pessoa. E o modelo social entende a deficiência como uma identidade, né? Um sujeito que tem a deficiência. E esses dois modelos, atualmente, eles não se intercruzam na área médica, né? Um médico que eu já senti várias vezes, principalmente em oftalmologistas, dos muitos que já fui na minha vida, e tenho certeza que muitas pessoas com deficiência passam por isso, é que quando o médico não consegue mais te consertar, ele lava as mãos e adeus, querido, se vire. E nem mesmo te trata como um indivíduo completo, nem mesmo às vezes olha pra você e fala diretamente com você, sabe, gente? Olha como tudo se intercruza. E eles não te introduzem um pouco ao modelo social, né? Já tive um médico, um oftalmologista, que disse pra minha mãe que eu tinha que ir pra uma escola de crianças deficientes visuais, que eu não ia conseguir numa escola comum. E é esse pensamento, né, que olha, essas pessoas que têm defeito, elas têm que ficar todas juntas lá, não dá pra gente incluir na sociedade. E por trás desse pensamento tem muito raciocínio eugenista, né? Tô exagerando aí um pouco, pode ser. Mas eu acho que é uma coisa mais estrutural que tem na nossa sociedade ainda, principalmente na área médica, desse pensamento eugenista. Se você quer saber mais sobre eugenia e deficiência, assista o meu vídeo que tá aqui na descrição também, sobre a história das pessoas com deficiência na Alemanha nazista, ação T4, né, que eliminou aí as pessoas com deficiência na época da Segunda Guerra Mundial. Os médicos não direcionam você para meios de obter tecnologia, para uma reabilitação, né? E para você se inserir num modelo social da deficiência, você adquirir aquilo como uma identidade sua, né? Construir a sua vida em volta daquilo e tal, né? E você fica ali naquele limbo, você não tá nem de um lado nem do outro, e fica muito mais difícil você chegar no modelo social e etc. Bom, voltando aqui às orientações práticas para profissionais de saúde, a minha próxima dica é a seguinte: não assuma que a pessoa com deficiência é sempre o paciente, ela pode ser o acompanhante. Como eu disse, a minha mãe tende a me acompanhar sempre quando eu vou fazer coisas médicas. Então, exames, consultas, etc e tal. E minha mãe é bem mais velha do que eu. E ninguém nunca assume que minha mãe é a paciente. Sou sempre eu.
E já aconteceu algumas vezes de eu e o meu pai, que também tem deficiência visual, acho que já falei isso várias vezes aqui no canal, acompanharmos a minha mãe e ela ser a paciente, num contexto de pronto-socorro, quando ela fez uma cirurgia, etc e tal. E isso é complicado, né? Porque o paciente, ele leva um acompanhante nem sempre só para ajudar em coisas práticas, porque ele realmente precisa ser ajudado. Muitas vezes é só para um apoio moral, porque a gente sabe que coisas médicas não são tão fáceis para todo mundo, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai fazer um exame, quando você tá ansioso sobre o seu diagnóstico, quando você quer ter a opinião da outra pessoa ali, né? E essa função de apoio moral pode sim ser exercida por pessoa com qualquer tipo de deficiência. E, por exemplo, se eu que tenho deficiência visual, for acompanhar uma pessoa que precisa de um apoio motor físico, por exemplo, que quebrou o pé, que, enfim, tá com alguma dificuldade para se locomover, eu posso muito bem fazer essa função. Eu só não enxergo, a pessoa só me diz pra onde ir e eu apoio fisicamente, assim. E a minha próxima dica é a seguinte: não diga o que a pessoa com deficiência consegue ou não fazer. Como eu disse no início do vídeo, né? A gente que não enxerga vai fazer exames e muitas vezes a pessoa fica pedindo pra gente olhar o pontinho, pra gente dizer, apertar o botão ou levantar a mão, enfim, quando vir o segundo pontinho, aquele exame desgraçado de campo visual. Enfim, se você já fez, deixa o like aqui no vídeo. Porque é muito complicado pra gente que tem baixa visão pra fazer esses exames. Porque a gente até enxerga, mas é muito pouco. Então é muito difícil, principalmente pra quem tem nistagmo, como eu, né? Pra quem não sabe, nistagmo é quando o olho fica dançando, fica se mexendo. Ele nunca fica sempre fixo. É muito difícil pra gente fixar o olhar. E é complicado, porque como é que você vai dizer que a pessoa não tá cooperando se realmente tá além das capacidades dela, né? A Paty fala muito sobre isso na página dela, sobre como pessoas com deficiência física ouvem coisas do tipo: ah, levanta dessa cadeira para com preguiça. É um extremo, mas assim, quando você tá fazendo, por exemplo, uma fisioterapia, e aí você diz que tá doendo, que tá cansando demais, que enfim, e o profissional diz que você tá de frescura, que você tá de corpo mole, e às vezes não é, sabe? Tá simplesmente além das suas capacidades. Porque ele não consegue acreditar que as suas capacidades sejam mesmo tão pequenas, porque as pessoas vivem imersas naquela coisa, nessa ideologia imbecil de que, ai, a deficiência tá na cabeça. Como tá na cabeça? Então, na verdade, eu enxergo e eu que não quero ver. É isso? Sabe? É absurdo. E isso transparece nos profissionais de saúde, essa ideologia, esse pensamento. Outro ponto importante é o seguinte: respeite a faixa etária da pessoa com deficiência. Não a trate como criança se já for adulta. Isso de infantilizar é uma coisa que, né, já é comum no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente não tem as pessoas se referindo a gente como com diminutivos, né? Ai, senta na cadeirinha, toma um copinho de aguinha, você é menina mocinha, manda, fala com um jeitinho assim, bobinho com você. E isso, nossa, mas dentro de contextos médicos é tiro e queda, assim, você encontrar isso, gente. E assim, eu não sei se faz parte do treinamento de enfermeiros e enfermeiras, me digam aí, mas eu acho que tem, sabe, como você ser fofo com a pessoa, você ser legal, você demonstrar cuidado, sem infantilizar, sem tratar que nem bobinho, como se eu tivesse 2 anos de idade, sabe? E abole os diminutivos, pelo amor de Deus, tira, não fala mais diminutivo, nunca mais na sua vida, beleza? Profissional de saúde. Eu já vi muito isso acontecer também com pessoas idosas, sabe? Ai, gente, como assim? Isso tem a ver com uma noção de que a pessoa não tá em completa capacidade de tomar decisões, né? Como uma criança. Uma criança não tem responsabilidade, não tem noção sobre o próprio corpo, sobre a própria saúde. Não é ela que cuida de si, é outra pessoa que cuida dela. E sim, a gente cuida da nossa saúde, a gente pode tomar decisões sobre a nossa saúde. Inclusive, a minha próxima dica, que é muito rapidinha, é a seguinte: respeite a vontade da pessoa com deficiência. E vontade, eu tô dizendo assim, de receber tratamento ou não, né? Por exemplo, se você vai no ginecologista e a ginecologista quer que você entre em algum tipo de controle de natalidade, você fala que não, você não quer.
por motivo XY, XPTO. E a pessoa fica insistindo. Não tente desencorajar homens e mulheres com deficiência a terem filhos. Porque sim, isso acontece. Principalmente pessoas com deficiências genéticas, né? Eu nunca ouvi isso, felizmente, mas eu considero que eu sou uma exceção à regra, porque muitas pessoas já foram mais ou menos diretamente questionadas quando dizem que querem ter filhos, ou quando realmente têm filhos, ou quando engravidam, ou quando, enfim. Tem gente que realmente acha um absurdo, tem gente que tenta argumentar, tem gente que fala, nossa, mas como é que isso funciona? E demonstra uma curiosidade mórbida, sabe? Existe todo um preconceito em torno disso, e profissionais de saúde são, assim, especialistas nisso. E aí, trazendo aí de volta a questão do pensamento eugenista, né? Porque uma pessoa que tem uma deficiência que está no seu DNA, que pode ser transmitida para a próxima geração, para os filhos dela, né? Segundo esse pensamento médico, ela não deveria ter filhos biológicos, porque aí você, né, transmite uma característica que não é desejável. É um assunto polêmico? É um assunto polêmico. Eu já li sobre um caso de um casal de lésbicas que eram surdas, e elas viviam dentro daquela bolha surda e tal, e elas falavam língua de sinais, elas eram, assim, a surdez pra elas era uma identidade, não era uma diferença em relação aos outros. Elas queriam ter filhos surdos pra falar com eles em linguagem de sinais e ter toda aquela cultura da linguagem de sinais e da cultura surda, né, do meio surdo. E elas escolheram um doador de esperma que era de 5ª geração de surdo, para elas terem certeza que o filho delas ia necessariamente ser surdo. Aí você pode me dizer, mas elas não têm o direito de impor a deficiência a um ser que vai nascer potencialmente sem a deficiência. Talvez poderia nascer não surdo. Mas essas duas pessoas eram pessoas que entendiam a deficiência, assim, muito no cerne delas como uma identidade, não como um defeito. E aí elas fizeram isso, né? Foi toda uma polêmica, foi nos Estados Unidos, etc e tal. Outra questão em relação a ter filhos é também, nossa, mas se a pessoa não consegue nem ter autonomia, que as pessoas imaginam, como é que ela vai cuidar de outro ser humano, né? E isso, você pode ter os seus jeitos, você pode ter a sua forma de exercer a maternidade, já tem uma live aqui no canal sobre maternidade, que foi muito legal também. Você pode ter uma rede de apoio incrível, você pode ter um parceiro que não tem a deficiência, que te ajuda, e enfim. E outra questão é que ser mãe, ser pai, está ligado à sexualidade. E que tenho falado bastante aqui, né? Que tem esse descolamento da pessoa com deficiência da sexualidade. E que tá completamente errado, né? Então, acontece, né? Como eu disse no exemplo lá da dica anterior, da gente ir no ginecologista e a ginecologista dizer, porque o seu marido, o seu namorado, e na verdade você não tem um marido, um namorado, na verdade você é sexualmente ativa e não tem nenhum dos dois. E a pessoa assume que, enfim, o único relacionamento possível ou mais provável pra você é que você esteja dentro de uma relação estável, cheia de amor, isso aqui, porque afinal, né, sexualidade não é o principal pra quem tem uma deficiência. Enfim, né, eu tenho vários debates já aqui no canal sobre isso. E eu acho que os profissionais de saúde estão precisando ver meus vídeos. E saber que não, que a gente pode sim exercer nossa sexualidade, a gente pode sim querer ter filhos e criá-los da maneira que a gente achar melhor e que vai ser muito plena, com certeza. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com as pessoas que trabalham com saúde, que vocês conhecem aí. Comentem aqui as suas historinhas de terror, eu já contei algumas minhas aqui. Se inscrevam no canal pra gente continuar crescendo. Toda semana tá tendo vídeo aqui. Não garanto o dia, porque a vida tá aí uma loucura. Mas toda semana tá tendo pelo menos um conteúdo novo aqui. Deixa o like. Segue lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso. Um beijo e até a próxima.